Nós vamos seguir repercutindo, então, essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Está de volta conosco aqui no Jornal da Manhã a Denise Campos de Toledo, trazendo um convidado, né, Denise? Exatamente, Brown. Nós vamos conversar agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, bom dia. Bom dia, obrigado, Jovem Pan, pela oportunidade de debatermos ideias. Bom, secretário, e vamos falar dessa fala do presidente, que teve uma repercussão muito negativa ontem, junto ao mercado financeiro, junto aos economistas de várias áreas, todos criticando essa situação, porque não reconhece o Brasil como um país quebrado, tem dificuldade sim, mas não está quebrado. Agora, isso coincidiu com o momento em que o Brasil deixou de pagar aquela parcela, aquele aporte para o Banco dos BRICS, não é? E sabemos as dificuldades para o cumprimento do teto de gastos, não sabemos exatamente qual vai ser a reação da economia sem o auxílio emergencial, se o governo ainda vai lançar algum programa para tentar dar alguma sustentabilidade social, inclusive, sem esse benefício, ampliar o Bolsa Família. Nós não temos o orçamento deste ano aprovado. Eu queria saber qual é a posição do Ministério da Economia em relação a essa situação fiscal. O senhor vê o Brasil com o risco de quebrar, de fato, financeiramente? Dá para cumprir o teto? Dá para alavancar um desempenho melhor da atividade este ano? Com certeza iremos manter todas as regras fiscais e de maneira alguma o Brasil está quebrado. O que o presidente da República fez foi usar um jargão popular para expressar uma situação que praticamente todos nós aqui conhecemos, que é o quê? Que com a pandemia o governo incorreu em vários gastos e agora a dívida aumentou muito. Nós temos que retornar à situação de consolidação fiscal para conseguirmos manter os juros baixos, a inflação baixa e a retomada econômica em curso. Então, o que o presidente demonstrou, na minha leitura, foi um tremendo compromisso com a estabilidade macroeconômica e com a consolidação fiscal, deixando muito claro que não há espaço para novos programas de benefícios tributários, por exemplo. Secretário, e uma dúvida nesse começo de ano é sobre o futuro dos beneficiários do auxílio emergencial que foi pago até dezembro. O governo vai criar algum tipo de programa de assistência social que substitua o auxílio emergencial? Olha, esse tipo de anúncio, ele é feito sempre pelo Ministério da Cidadania, eles que estão olhando mais de perto isso, junto ao presidente da República. O que eu posso dizer a todos é o seguinte: as medidas tomadas pelo governo, elas buscam melhorar o bem-estar da população. Então, quando nós tomamos decisões, nós temos que olhar o quadro geral. Não dá para você olhar só um pontinho. Então, o quadro geral hoje é um quadro fiscal delicado. Nesse quadro fiscal delicado, se o governo começa a gastar muito, o que acontece? A inflação aumenta. Aumenta a inflação, aumenta juros, cai investimento e aumenta desemprego. Ou seja, se o governo começa a gastar muito, em vez dele ajudar a população, ele piora a situação da população. Então, no quadro atual, a prudência nos leva a preferir a consolidação fiscal como o melhor instrumento a ser seguido no momento. Secretário, a próxima pergunta agora é de Diogo Schelp. Secretário, bom dia. Na declaração do presidente, além dele falar que o Brasil está quebrado, ele também citou ali a questão do imposto de renda. Ele falou do imposto de renda, que ele não consegue mexer na alíquota, e ele falou que não consegue fazer nada. A sensação dentro do governo é de que não será possível, o Brasil não conseguirá aprovar as reformas, inclusive a tributária, este ano, como previsto? Não, de maneira alguma. Eu acho que nós temos, em vez de você acreditar em mim, vamos olhar o passado e ver o que aconteceu no passado. Vamos ver o que aconteceu em 2020, o ano que teve a maior crise de saúde pública da história brasileira. Nesse ano, nós aprovamos um novo marco legal de saneamento, um novo marco legal de licitações, um novo marco legal da lei de falências, aprovamos o novo marco legal do gás, já foi para o Senado, já aprovou, voltou para a Câmara, a independência do Banco Central aprovou no Senado, está na Câmara, a BR do Mar, um novo marco legal de cabotagem, aprovou na Câmara, está no Senado. Aprovamos o PLP 101, que melhora o regime de recuperação fiscal. Resolvemos um problema seríssimo referente à Lei Candir, um problema de mais de 20 anos. Ou seja, a agenda econômica, ela andou e andou de maneira consistente, mesmo durante a pandemia. E esse ano vai continuar andando. Esse ano tem aí abertura econômica, privatizações, concessões,
temos aí em breve a questão da Eletrobras, temos também a concessão do 5G, ou seja, o que esse governo está fazendo é fortalecer os marcos legais e melhorando o lado fiscal da economia. Dessa maneira, vai entrar mais investimento privado no Brasil, o PIB aumenta e aumenta também o emprego e a renda do povo brasileiro. Secretário, o senhor diz que essa frase ou essas frases do presidente foram um jeito de falar, que ele não quis dizer exatamente o que dizem as palavras, né, ao pé da letra. E isso mesmo assim já causou grande confusão aqui dentro do país, no Brasil. Como o senhor vê o impacto internacional dessa declaração do presidente? Será que de alguma forma pode acabar afugentando, deixando mais tímidos futuros parceiros, investidores? Pelo contrário, o que eu vejo é justamente as pessoas notando o compromisso fiscal que o presidente da República está dizendo. Veja, o que o presidente da República estava dizendo, ele estava dizendo não à expansão de um benefício tributário. O que o presidente da República disse foi algo que é consenso, ele não disse nenhuma novidade. A situação fiscal nossa é delicada e ele não irá aprovar novos benefícios tributários. O que o presidente demonstrou foi o seu tremendo compromisso com a estabilidade macroeconômica e consolidação fiscal. Eu acho que isso atrai investimento. Mais uma pergunta agora a você, Leandro Narlock. Oi, Saxida, um prazer revê-lo. Secretário, em novembro, técnicos da sua pasta disseram que alguns estados brasileiros já tinham atingido a imunidade de rebanho. E você mesmo chegou a dizer que o Brasil dificilmente entraria numa segunda onda do coronavírus. Você mantém essa posição e a sua secretaria tem algum plano para ir um agravamento dessa segunda onda? Excelente pergunta, Narlo, que eu aproveito aqui a Jovem Pan para pedir desculpa publicamente para o Brasil. Não é função da minha pasta dar opinião sobre questões epidemiológicas e eu cometi um erro. Aproveito e peço desculpas aqui. E, de novo, a minha pasta cuida da política econômica. E eu não deveria ter me manifestado sobre esse assunto. Obrigado por essa oportunidade de me desculpar. Denise. Agora, secretário, de qualquer modo, a situação está colocada. O Brasil enfrenta uma nova onda que pode exigir mais despesas, tem essa questão de restrições de atividade, a gente está vendo isso acontecer no exterior também. Não temos o auxílio emergencial, fica a preocupação quanto pode acontecer, por exemplo, com o mercado de trabalho. Nós temos o setor de turismo pedindo a prorrogação daquele programa de emprego e da renda que permitiria talvez a redução da jornada, não é? Tem muita gente cobrando, inclusive o Congresso discutindo algum novo programa para dar sustentação para quem ficar desempregado em meio ainda à pandemia e essa necessidade de ajuste, querendo ou não. A fala ontem do presidente deu a entender que não haveria muito o que fazer em termos de ajuste. Eu não posso fazer, porque ninguém imaginava que se pudesse dar algum benefício tributário numa situação deficitária, como estão agora as contas públicas, não é? E o que se cobra muito do governo, e ontem nós vimos isso direto, é a cobrança de uma mobilização política maior em torno da aprovação de reforma da Previdência, reforma administrativa, a PEC emergencial que foi apresentada antes da pandemia, a aprovação do orçamento deste ano, enfim, medidas que possam viabilizar o teto de gastos, viabilizar algum gasto necessário até para vacinação, não é? E alguma perspectiva melhor para a evolução da dívida. Como é que o Ministério da Economia está lidando com essa situação? Qual que é o programa a ser definido para este ano? Bom, só deixando muito claro aqui, dinheiro para vacinação não falta, tá? Então isso aí está garantido, é prioridade número 1. Agora, vamos deixar claro, às vezes as pessoas querem um plano econômico como daqueles que eram anunciados na década de 80. Você fazia um grande anúncio, um mês de alegria e 6 anos de tristeza, né? Nós não vamos incorrer nesses erros. A política econômica desse governo é uma moderna política econômica via mercado. Como é que você faz isso? Melhorando os marcos legais, aumentando a segurança jurídica. É por isso que é tão importante assim a nova lei do saneamento, a nova lei da cabotagem, o novo marco legal do gás, que é o choque de energia barata, que o ministro Paulo Guedes tanto fala. Porque são esses marcos legais que vão trazer recursos privados, vão trazer ganho de eficiência, vão aumentar a produtividade da economia brasileira e vão nos colocar no caminho da prosperidade. Agora, de maneira paulatina,
passo a passo e no caminho correto. Na questão fiscal, nós estamos trabalhando, consensos estão sendo criados. Agora, numa democracia, você só consegue avançar em consensos. E graças a Deus é assim. Porque a coisa tem que ser assim, discutida, debatida exaustivamente no Congresso Nacional. Os consensos estão sendo criados na reforma administrativa, na reforma tributária, e essa agenda está andando. Agora, às vezes as pessoas querem que aprove do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Como eu disse, eu falei aqui em junho do ano passado, de julho de 2020 a dezembro de 2021, pode anotar, vão entrar para a história brasileira como 18 meses de reformas. Agora, passo a passo, tudo muito bem discutido, avançando em consensos. Agora, em termos de ajuste fiscal, secretário, qual seria a sua prioridade hoje? Eu insisto nessa questão, por exemplo, da PEC emergencial, que está há muito tempo no Congresso, e a gente viu dificuldades até para a definição do texto final, que juntou com o PEC dos gatilhos, aí foi misturando tudo com proposta orçamentária, né, e não se conseguiu destravar. Teve a ideia de criação do Renda Brasil, depois houve desistência. Então, falta um direcionamento, uma coisa mais precisa, que possa estabelecer essa perspectiva de melhoria das contas, não? Não, então eu te dou as prioridades agora. Veja, nós estamos falando, é que às vezes veio um discurso que esse governo, as pessoas ficam imaginando os grandes anúncios de plano econômico. Não é assim que esse governo age. O nosso DNA liberal, ele não é desse jeito. O DNA liberal é o quê? Passo a passo, aprovando medidas microeconômicas, muitas vezes, que melhoram a eficiência da economia. No lado fiscal, a nossa prioridade é a PEC de emergência fiscal e de pacto federativo. A nossa agenda prioritária, nós lançamos um documento no final do ano passado mostrando os projetos prioritários. O PL do gasto, nós precisamos de um novo marco legal na lei cambial, está avançando, precisamos da independência do Banco Central, precisamos algumas mudanças nas debêntures de infraestrutura, temos que modernizar o setor elétrico. É só pegar o documento da Secretaria de Política Econômica, retrospectiva de 2020, perspectivas para 2021, estão listados os projetos prioritários. Agora eu repito, as pessoas querem um anúncio de um grande plano econômico. É aquela ideia de que o governo vai definir quantos ovos a galinha vai produzir. Não é o DNA desse governo. O que esse governo faz é criar regras transversais, é melhorar a segurança jurídica, é criar um ambiente fiscalmente sadio, ou seja, de consolidação fiscal, e permite que o investimento vá para onde ele mais eficiente é, dando a chance para as pessoas empreenderem e seguirem a vida em paz e ganhando seu dinheiro. Bom, secretário, vamos aguardar, então, toda essa mobilização em torno dessas medidas todas e esperar que haja uma sinalização mais favorável. O que eu cobrava é especificamente em relação às contas públicas. É questão de PEC emergencial, é para saber exatamente qual que é o foco do governo em relação a isso. Não é um mega pacote que a gente já tem as experiências fracassadas do passado. É foco agora para se obter resultados de curto prazo. A PEC emergencial é o primeiro passo nesse sentido, junto com a PEC do Pacto Federativo. Secretário Denise, quero agradecê-los muito. Secretário Adolfo Saxida, de Política Econômica do Ministério da Economia, esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, secretário. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Um grande abraço, Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade de debatermos ideias. E obrigado, Denise Campos de Toledo, pela excelente entrevista que trouxe aqui ao Jornal da Manhã, pelo bate-papo com o secretário. Bom dia, Denise. Ao longo da programação estaremos te acompanhando. A todos. 9h40.